Tá, eu vou provar agora a 48, que é... Minha câmera tá boa pra caramba, né? Demonstra que uma função linear é crescente se e somente se a inclinação do seu gráfico for positiva. Tá, então vamos lá. Uma função linear, f de x é igual a m de x mais b. Achar um ângulo que não fique tão ruim para você enxergar. Tá, o que significa uma função ser crescente? Vou fazer uma função qualquer aqui. Significa que se eu pegar um x2 maior do que um x1, esse é maior do que esse, né? Pode, 2 ou 1, por exemplo. Esse x2 é maior do que x1, então a imagem dele, a f de x1, f de x2. Então, se o x2 é maior do que x1, então a imagem de x2 também. Então vamos escrever isso daqui. Para ser crescente, se o x2 é maior do que um x1, então a f de um x2 é maior do que uma f de x1. Ele pede se e somente se, significa que vamos ter que fazer a ida e a volta. Então, a função linear é crescente se e somente se a inclinação for positiva. Então vamos desenvolver. F de x2 fica como? Se for x2 aqui, é mx mais b, f de x2 ficaria m de x2 mais b. Isso tem que ser maior. Vamos colocar o x1 aqui agora. Fica m de x1 mais b. Ok? Então a gente tem essa desigualdade aqui. m de x2 mais b tem que ser maior que m de x1 mais b. Fazendo menos b dos dois lados, ficamos com m de x2 maior do que m de x1. Ok? Agora, essa desigualdade aqui, quando você divide, essa é uma propriedade da desigualdade, quando você divide os dois lados por m, por exemplo, nesse caso, se esse m for, se esse número, se essa constante for positiva, essa desigualdade se mantém. Mas se ela é negativa, ela inverte. Então, para m positivo, eu dividi os dois lados por m, fica x2 maior do que x1. Mas, para um m negativo, essa desigualdade ela inverte. Então, na hora que eu dividir aqui por m, se eu inverter aqui esse sinal, vai ficar que o x1 é maior do que x2. Um exemplo é, por exemplo, 3 é maior do que 2, certo? Mas se eu dividir por menos 1 dos dois lados, fica menos 3 e menos 2. E menos 2 é maior do que 3. Se inverte. Então, 3 e 2, 3 é maior que 2. Mas se eu dividir os dois lados por menos 1, inverte. Menos 2 fica maior do que menos 3. O sinal inverte quando a gente divide nos dois lados, numa desigualdade, por um negativo. Então, se o m é negativo, ele inverte esse negócio. E aí fica x1 maior do que x2, e aí deu que não é crescente. Então, analisando isso daqui, se o m é positivo, deu que é crescente. Mas se o m é negativo, aí não é crescente. Então, neste caso, m é positivo, resultou numa função crescente. Essa é a ida, né? Essa é a ida. A volta seria provar que, se o m é positivo, a função sempre cai numa função crescente. Então, vamos desenvolver. Então, vamos considerar que m é positivo. Vamos considerar que ele é. Agora, a gente vai provar pela volta, né? Então, vamos considerar no começo que uma m é positivo. E eu vou fazer agora uma f de x2 é maior do que x1 e vamos ver no que dá. Então, vai ter m de x2 mais b maior do que m de x1 mais b. Isso se resolve como na outra. Fica m de x2 maior que m de x1. Como a gente já colocou que o m é positivo no começo, então x2 maior do que x1. Então ele resultou nisso também. Então pela ida, a gente colocou que ela é crescente e deu que o m tem que ser positivo, para isso se manter. E na outra a gente fez ao contrário, essa é a volta, né? A gente usou um m positivo e chegou que a função é crescente. Então, a função ela é crescente, colocamos que ela é crescente, resolvemos, e aqui deu certo que ela é para um m positivo, para m negativo não deu. É isso que resolve aqui. Eu acho que ficou um pouquinho grande sem querer, mas espero que tenha ficado bem explicado.